Olá a todos, bem-vindo ao TourQuest. Eu estou aqui hoje com a minha amiga, a professora Maraline Ribeiro, professora, doutora geógrafa aqui da Universidade Federal. E hoje a gente vai falar do Pantanal, vamos falar da pesquisa da professora Maraline Ribeiro, que já está há um bom tempo com pesquisa aí, né, professora? Exatamente. Olá, pessoal, tudo bem? Já tem um próximo de 30 anos aí que eu estou torando o trecho pelas águas do Pantanal. E dentro da geografia, qual a área de pesquisa no Pantanal em si? Eu trabalho a região, sobretudo a região do Pantanal do Abobral, que pega um pouco também do Miranda, vou pelo da Aquidauana, então é essa região que eu costumo trabalhar mais. A tua área dentro da geografia não é a geografia física comum, né? Não, Pode esclarecer para nós como é que funciona? Eu sou dentro da área atuante, dentro da área da geografia do turismo. E navego por outros referenciais, porque eu sou docente no curso na pós-graduação em Antropologia Social da FAC, e lá eu trabalho a questão do Pantanal, a questão da mulher, mudanças climáticas, né, essa crise climática que a gente está vivendo agora, e também no mestrado, no programa de pós-graduação Estudos Fronteiriços, em Corumbá, onde também a gente traz a ideia do Pantanal a partir de uma perspectiva da fronteira. E o turismo no Pantanal, assim, a gente sempre, por ser aqui, não sei, talvez, a gente tem a impressão que tudo desenvolve um pouco lento no Pantanal, né? Sei lá, a pesca durante os anos, a pecuária extensiva. No turismo, ele também teve uma aceleração ou não? Também se deu de forma lenta? Como que a atividade turística surge no Pantanal durante os anos? A ocupação do Pantanal por não indígenas, né, data de aproximadamente 200 anos. E desde então veio no sistema da pecuária bovina de corte, que é a base econômica da região realmente. Até que na década de 1970, mais ou menos, alguns eventos, como por exemplo a crise na pecuária, conduziu muitos fazendeiros e fazendeiras ali a vislumbrar no turismo uma perspectiva de complementação de renda. Então, daí que surgiu, foi a gênese praticamente do turismo na região. E, a princípio, a partir do turismo de pesca, considerando que a gente está, o Pantanal está dentro da bacia do Alto Paraguai, né? E é a maior planície de inundação do mundo. Então, com rios piscosos e uma biodiversidade exuberante de fauna e flora. Isso atraiu bastante turistas com interesse no turismo de pesca, a princípio, né? Que demanda instalações mais rústicas, menos cuidados, mas às vezes ficavam em camping, em barco-hotel. Bem, passado um tempo, já na década de 1980, mais ou menos, começou a partir da inserção, sobretudo de turistas estrangeiros e estrangeiras que vinham para o Pantanal em busca do turismo contemplativo. Eu costumo usar a expressão turismo contemplativo, que não estava ligado à pesca, mas sim à contemplação do ambiente, da exuberância do Pantanal como um todo, da fauna, da flora e das gentes. Eu denomino de gentes pantaneiras, que são as pessoas que vivem e produzem lá no Pantanal, independente de terem nascido lá ou não. Assim como a comunidade tradicional que compõe o Pantanal, né? Que é a comunidade indígena, comunidade ribeirinha, quilombolas. Então, tem todo um complexo de população que promove esse tipo de turismo. E essa questão das pessoas, que é a tua área de estudo, né? A questão da geografia humana, ela também teve uma alteração aí do turismo de pesca para esse novo turismo que você fez um recorde em 1970, 80, do ecoturismo, né? Houve uma necessidade, vamos dizer assim, de se mudar o perfil
das pessoas que trabalham, por questões do perfil do turista que chega também? Ah, sim, totalmente. E a gente teve, foram fases, né? Porque aí precisava, tanto que hoje no Pantanal, o Pantanal conta com uma série de atendentes, de guias, de garçons, garçonetes, gerentes de pousadas, camareiras, cozinheiras, piloteiras que tem, que se comunicam em outras línguas. Porque o turismo estrangeiro cresceu, a procura de estrangeiros e estrangeiras pela exuberância do bioma Pantanal. Então, mudou esse perfil. Aí foi muita gente da cidade, foi um período que, começo do século, tinha o olhar de universitários para lá, então tinha o pessoal da biologia, da geografia, dos cursos de turismo, que também cresceram nessa época. Então, teve uma movimentação nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, passado um período, o ambiente já estava se mostrando que Pantanal, tem até uma expressão que usam lá, Pantanal é para pantaneiro, é para pantaneira. Porque uma coisa é a pessoa que vive lá, que nasceu naquela região ou muito próximo, se adaptar à hostilidade também que o bioma oferece. E outra coisa é que de quem já vive lá, então já sabe, já conhece, sabe onde vai, onde a onça está intocada, onde vai encontrar um pássaro, então tem essa habilidade. Então, hoje, as pessoas que estão por lá têm muito mais esse perfil de ser local. São as pessoas que conhecem ali a região. Então, e agora, hoje, o seu olhar científico, vamos dizer assim, está para a questão da mulher no Pantanal, né? Inclusive, isso a gente quer destacar muito aqui do teu trabalho em cima da pesquisa da mulher. Tanto de forma geral, é a mulher que trabalha, como que é teu estudo assim, em base do gênero da mulher? A gente foi, o meu grupo de pesquisa, que é composto por outras docentes, alunos e alunas, tanto da graduação como da pós-graduação, dos cursos que eu ministro, a gente esse recorte foi desenhando, né? Eu costumo dizer que a pesquisa que conduz a gente, não a gente a pesquisa. Não? E a gente foi percebendo esse protagonismo da mulher pantaneira, seja ela a funcionária da pousada, dos restaurantes ou a fazendeira, o protagonismo que elas têm dentro da atividade social do Pantanal. Então, no trabalho, então, precisa do papel da mulher ali, enquanto administradora, enquanto organizadora, né, do espaço da produção do turismo do Pantanal. E realmente são atividades essenciais, primordiais para o turismo, onde a mulher está inserida. E essa mulher também, com todos os problemas, né, as questões que envolve, seja a mulher que mora no Pantanal, na área das cidades do entorno, Aquidauana, Miranda, Corumbá, Rio Negro, ou a mulher que já está na área mais afastada do Pantanal, né, que é basicamente, que a gente percebe, é uma questão de políticas públicas. Então, se na cidade as mulheres já encontram, já se deparam com questões problemáticas do dia a dia, quando está no Pantanal, isso potencializa, porque ela não tem uma creche para deixar uma criança. Então, agora a gente vai falando desse papel, até eu faço, quando é disciplina de marketing, né, a gente usa a imagem da questão do homem pantaneiro. Você vende aqui, né, a imagem do homem pantaneiro, não... Até no nosso material de visual, né, você tem lá sempre a figura. Eu sempre pergunto aos alunos, e cadê a mulher pantaneira aí, né? É claro que é uma simbologia, mas a mulher pantaneira está onde nessas atividades? Está na pesca, está no ecoturismo, está na questão da agropecuária? Elas estão, né, nós estamos em todos os setores que compõem ali o Pantanal, né? Desde a fazenda,
Ela vai a campo, a mulher pioa, a mulher que vai, que tem a técnica da doma, do cavalo pantaneiro, da pecuária, tem veterinária, tem zootecnista, tem administradora e tem a mulher que não tem um curso superior, mas está ali pela experiência, pela prática do Então, dia a assim, dia. na pecuária, assim, das demandas da pecuária, não está só nos bastidores, na cozinha, ela também está na frente ali, no mangueiro, isso é um pouco comum? Isso, a gente costuma dizer que sempre a mulher pantaneira ela ficava atrás da cortina, né, como no espaço do cuidado, do doméstico, né, do trabalho doméstico. E tinha o marido nos pontos sociais da casa. Então ele ficava na sala, na varanda, né? E essa mulher, mesmo nessa posição quase que de coadjuvante, ela determinava os caminhos, os rumos que a produção pecuária, seja do turismo ou da pecuária, que a produção pantaneira, aliás, seja do turismo ou da pecuária, ia conduzir. Então, e de né, de colocar esse produto pantaneiro na engrenagem mundial, da economia mundial. Então, a mulher tem esse papel ali. E é quando ela saiu de trás, né, ou do sobrenome do pai ou do marido, que tem até um texto, um artigo que eu escrevi junto com a professora Icleia Vargas, que a gente fala da mulher, do protagonismo dessa mulher, e quando ela deixa de ser a Maria com referência ao sobrenome do pai ou do marido. Então, às vezes, essas mulheres eram conhecidas como a Maria do seu João, ou a Maria filha do José, ou a mulher de alguém. Né? Então, ela assume esse protagonismo, mas é uma tendência em muitos locais. Né? Assim, abriu o protagonismo para essa mulher. Tanto que, e lá, não, de forma diferente, que são essas mulheres que são chefes de família, que mãe solo, que está ali, que trabalha e que mantém a família. Agora, pegando por segmento, fazer uma comparação aqui um pouco, talvez, desleal, mas se você pegar o ecoturismo, ela é um pouco mais protagonista, porque junto com ela está a história dela, a questão cultural, familiar, o modo de vida. Ela está mais presente, mais exposta para ela, do que, por exemplo, na pesca. Apesar que na pesca, a gente conhece lá o trabalho da mulher, que não sei o nome que dá, de isca, lá, como é catador de isqueira, né? Talvez o ecoturismo ponha ela mais no cenário do que a pesca, ou não? É o mesmo... Olha, eu acho que é compactuado esses papéis. A partir do turismo de natureza, do turismo contemplativo, de quando ela está, remete a uma necessidade do cuidado. Então, do cuidado com o meio ambiente. E a mulher tem o protagonismo quando na relação com o cuidado. Né? Que é o trabalho que é o trabalho doméstico, né? Do cuidar, o cuidar da pessoa, o cuidar da florzinha, o cuidar da árvore, o cuidar do ambiente. Que ela sabe que desse cuidado também que ela precisa ter com a fauna, a flora, os recursos hídricos do Pantanal, então isso precisa ser cuidado para ela ter. E no turismo de pesca, ela também está por aí, é muito comum a gente ter as mulheres que pilotam, que estão nos barcos de pesca, ou que elas estão cozinhando também. Tem agora uma das empresas de barco de pesca em Corumbá é de uma mulher, né, administrado por uma mulher. Parece que já tem uns 2 ou 3 anos que está saindo aí os navios com os grupos específicos de mulheres, né, para pesca, que são mulheres. Parece que teve um último aí com mais de 500 mulheres. Então, esse quadro está se redesenhando e ela está se estruturando cada vez mais nesse papel. Então, agora a questão da mulher trabalhadora em si, né? Em alguma parte eu vejo que você divide elas por Marias, é isso? Né? Do papel da mulher trabalhadora, quais são os perrengues? Você falou de política social, né? O que a mulher trabalhadora passa no Pantanal assim de tão diferente de uma mulher da cidade, por exemplo?
potencializam as necessidades. Educação é um fator muito importante. Só na região que eu foco mais o meu trabalho, a escola já mudou de lugar várias vezes, aí fica um tempo parado, aí vem a pandemia foi um marco referencial muito importante nesse contexto da mulher, do cuidado, porque ela tinha que trabalhar no hotel, mas ela ficava preocupada de trazer a doença para casa, para a família, né, para o pai, para a mãe, pessoas idosas, para as crianças. Então, trouxe todo essa angústia, né, que as pessoas vivem, independente de serem homens ou mulheres, mas a gente está vivendo um momento de muitas angústias, né, a população como um todo. E isso reflete lá também. Então, ela sofre com essa ausência de políticas, ela sofre porque não tem uma periodicidade, por exemplo, de coleta de lixo. Não tem um mês vai o atendimento médico, aí falha 2, 3 meses, elas ficam grávidas, não tem como fazer um pré-natal. O isolamento ainda é um fator muito decisivo nessa questão. Eu opto por usar o distanciamento, né? Porque eu considero que o Pantanal nunca foi uma região isolada, mas com um certo distanciamento, né? Porque desde a gente pode lembrar aí, o pessoal usava rádio, né? Sempre a comunicação sempre fluiu, né? É distante, às vezes, de um centro urbano, né? Mas e essa distância traz esse tipo de problema, né? De atendimento de políticas públicas. Tanto que quando eu escrevo a partir dos meus grupos de pesquisa, eu trabalho com o professor Álvaro Banducci também, é um antropólogo, as questões do Pantanal, e a gente traz essa ausência de políticas públicas específicas, tá? Para aquela população, que não é a mesma, a mulher de lá não é a mesma, é a mesma necessidade, mas não é o mesmo modelo de necessidade. A forma que ela... E a mão do poder público, a ação também tem que ser diferenciada, né? Suponho. Por isso, né, políticas públicas específicas. E essas pessoas, essas mulheres precisam ser, as vozes delas precisam ser audíveis para o poder público. Né? Porque a grande sensação é que às vezes não interessa, porque tem uma região ali que é uma localidade de Corumbá, mas que a maioria das pessoas que moram lá são de Miranda. Então, para o candidato ou para a candidata de Corumbá, não interessa aquela população, porque não vota em Corumbá. Para a população, para o candidato, para a candidata de Miranda, também não interessa. Tanto que na última eleição, uma aluna minha fez um levantamento que nem em Miranda, nem Aquidauana, nem Miranda, nem Corumbá, as pessoas candidatas a prefeito e a prefeita não tinham uma proposta de políticas públicas, seja de programa de governo, seja para em relação à questão de saúde, de educação, de infraestrutura, ou em relação às questões climáticas que está interferindo, que está influenciando no viver dessas mulheres lá. Elas estão sentindo muito, né? A seca extrema. Esse distanciamento, né, que, como você coloca, ele também chega a ponto tão crítico de ser até distanciamento até das promessas públicas, né? Imagina exatamente. São invisíveis, né? Como se fossem pessoas invisíveis. Porque a região ali, as comunidades que vivem margeando o Rio Miranda, vivem numa condição de vulnerabilidade extrema. Esse distanciamento que você menciona aqui é o que você chama também a pesquisa, a síndrome do ninho vazio? Seria nesse sentido? Isso está mais relacionado quando as crianças atingem a idade escolar, tem a escolinha em condições muito precárias, mas aí chega um período que essas crianças precisam ir para a cidade para estudar, ensino médio, sobretudo. E isso causa muito sofrimento para as mulheres ali, porque, assim como é uma síndrome das mães, né? Quando os filhos ou as filhas saem de casa e lá
também fica muito maior essa sensação, inclusive por falta de um atendimento psiquiátrico, psicológico, alguém que possa ouvir essas E para a mulheres. pessoa ter uma essas- dimensão, né? Por exemplo, Pantanal, quando se fala nessa distância da criança estudar na cidade, é uma coisa que não é um deslocamento fácil, né? Não vem Não. talvez todo final de semana para casa. Né? Não vão para casa. A Fundação Bradesco, por exemplo, recebe bastante criança e adolescente da região e fica no sistema de semi-internato. Né? Tem outras escolas ali margeando o Rio Paraguai, como a Escola Jatobazinho, mas é impossível voltar para casa e quando tem essa possibilidade, às vezes nem consegue ir porque alguém tem que pegar, ali precisa do barco para chegar até a escola, e não tem gasolina para comprar, para colocar para abastecer o motor do barco. Enfim, essas crianças ficam, e não só as mães sentem, como os jovens e adolescentes que vão para a cidade. Agora, nessa questão aí, até de políticas públicas, mas sem querer segmentar, mas já segmentando a questão das mulheres, as Marias Pantaneiras, porque também tem a questão das Marias indígenas, né? Existe um diferencial, assim, de níveis de, vamos dizer assim, de ausência de política pública. A mulher indígena no Pantanal, ela tem a mesma problemática do que as outras mulheres, assim ou não? Tem. A gente, as mulheres indígenas também estão dentro dessa engrenagem, né, que fazem parte das comunidades tradicionais que constituem o Pantanal. E ali a gente no Pantanal tem 4 etnias, né? Guató, Quiniquinal, Terena e Caduel. São distribuídos nas terras indígenas dali, e tem na terra indígena Caduel, ali no Pantanal que pega ali Porto Murtinho, um pedaço da Serra da Bodoquena, que é uma das maiores, uma terra indígena bastante extensa. Lá elas trabalham com o turismo a partir da produção de cerâmica, e está começando o turismo étnico, propostas de turismo étnico naquela região. Assim como na comunidade terena, na terra indígena Toné e Pegue, e também algumas aldeias já nos procuraram para fazer um trabalho nesse sentido lá. E também, da mesma forma, sofrem com essa ausência de políticas públicas específicas. E a mulher indígena, ela também está próxima assim, da atividade turística? Ela está inserida ou não? Sim, elas estão também inseridas como na produção turística do Pantanal, e ainda com mais especificidades para as indígenas que estão nas aldeias e que produzem a cerâmica terena, a cerâmica Caduel, os adornos, todo o que é comercializado, né? Miranda tem um centro terena, eu não sei se já estava fechado para reforma, não sei se já foi reinaugurado. Bodoquena tem foi inaugurado o ano passado uma casa da artista Caduel também para a produção das cerâmicas. Então elas estão nessa engrenagem e fortalecendo cada vez mais. Eu fiquei muito lá impressionado com as Marias Pantaneiras. E você fala especificamente, tem uma atividade específica, é a questão das professoras, né? Porque, como você citou, que as escolas mudam muito, né? E também as professoras que atendem as escolas têm que ter uma formação específica e uma disponibilidade muito grande para encarar o desafio ali do Pantanal, né? Realmente é um desafio. E cada vez que eu converso com uma professora lá, eu fico mais admirada, e como eu respeito o trabalho que elas fazem lá. Bem, essas Marias professoras, no primeira metade do século passado, eram as próprias fazendeiras, que ali ela ensinava as filhas, os filhos, e já ensinava também as crianças dos empregados e das empregadas das fazendas. Aí passou a ter a escolinha, acho que com
com a LDB, com a Constituição, né? Em 1988, passou a ter a obrigatoriedade, e aí causava um impacto social imenso para as famílias, porque aquelas crianças tinham que, com 6, 7 anos, tinham que ir para a cidade estudar. Né? O proprietário da fazenda não podia ficar com a família lá, porque senão ele poderia sofrer as penalidades de estar com uma criança que não ia para a escola. Então, essas crianças iam para a escola, iam para a cidade, às vezes ia com a mãe, eu ficava na casa de parente, era um caos social ali, né? Muitas famílias não resistiam a essa distância, enfim. E aí foram sendo montadas ao longo do tempo, desse período, escolas, né? Escolas rurais, escolas pantaneiras, e tem, espalhada na planície pantaneira, tem várias escolas. Que elas são, às vezes, elas trabalham em cooperação, né, com a prefeitura de cada região. Oferece a professora da prefeitura, é uma professora concursada da prefeitura municipal das cidades do entorno. A escola, às vezes, atualmente, a escola nessa região do Pantanal da Bobral, ela está numa sala emprestada na Polícia Rodoviária Federal, e aí essa professora, ela é no sistema seriado, então ela dá aula para todas as crianças, e ela mesma faz o lanche, ela cuida da escola, então ela faz tudo. Tem escola que ela se desloca e fica meses por lá. Fica por lá. Períodos. Né? Porto Esperança tem, assim, as professoras vão e ficam 2, 3 meses Inclusive, lá. pegando um gancho agora com as últimas queimadas, né, que foi um problema que a gente vai falar, até apareceu o caso de uma escola isolada onde foi atingido pela queimada, né? O que tudo isso, não o fato da queimada, assim, essa transformação climática do Pantanal, essa crise climática, o que isso impacta ainda mais no dia a dia lá? Bom, em vários, né? A crise climática, ela vem acontecendo, né? As pessoas também falam mudanças climáticas, mas eu já costumo dizer que as mudanças já aconteceram, agora já está instalada a crise, né? Então a gente já tem uma crise. E aí, parece que pontualmente fala, foi a partir de 2020 ou 2019. Cara, o Pantanal está queimando faz muito tempo. A gente que vai lá com mais regularidade está vendo esse processo de 2019, 2020 para cá, que aumentou. Aumentou e, graças à ciência e tecnologia, hoje a gente já tem equipamentos avançados que a gente pode detectar os primeiros focos, né? Mas assim, o Pantanal vem passando por um período de seca extrema, e dessas queimadas que interferem extremamente na saúde da população. Falar para os alunos, né, que desde 72 Estocolmo, né, as conferências já nos diziam isso, né? E parece que agora, nos últimos anos, pós-Covid, aí que todo mundo fala, realmente, agora está acontecendo, né? Mas já precisou 50 anos de pesquisa e aviso. Exato, né? Cerca de 50 anos. E assim mesmo, todo o levantamento que eu faço atualmente durante o meu pós-doutorado de análise, de levantamento bibliográfico. América Latina e Brasil ainda tem pouquíssima produção sobre a questão climática no continente aí, e no Brasil. E aí, quando a gente afunila as buscas, Pantanal, menos ainda. Então, parece que a gente está descobrindo, parece como se estivesse acontecendo agora. Mas, então, esse sul global, com exceção um pouco da África do Sul, os outros locais quase as referências ainda são pouquíssimas. Mas tem um movimento, os grupos de pesquisa, a gente está correndo atrás aí para tentar minimizar a falta desses estudos e a partir de pesquisas e publicação de artigos, participação de eventos, conseguir propor políticas públicas também, referenciadas academicamente, cientificamente, para o Pantanal e para a região como um todo, né? Para o estado como um todo. A crise climática aí, meio injusto perguntar isso, mas que o impacto direto maior seria o quê? Na pecuária, no turismo, ou não dá para pôr uma régua aí?
Ai, eu acho que é na economia dessas pessoas, né? No trabalho das pessoas. Geração de Porque emprego. na geração de emprego, porque, veja bem, trabalhar o Pantanal, quem trabalha com turismo no Pantanal, depende exclusivamente do meio ambiente, né? Dessas questões ambientais. E aí fala assim, mas o Pantanal regenera. Cara, mas vai turista lá, você não tem peixe no rio, não? E tem anos, já tem mais de década que não tem, o número de exemplares está reduzindo nos rios. Tanto que a Piracema é uma ação, né, extremamente importante para retomar das espécies, mas está diminuindo cada vez mais. E com a queimada, a gente... eu vou para o Pantanal, é perceptível a diminuição do número de animais que você vê. Então, tudo isso já tem pousada fechando, né? Já tem gente se movimentando, indo para outros locais, vai para a cidade, trabalha um pouco como diarista. Os hotéis, as pousadas, não estão mais contratando funcionários e funcionárias, estão fazendo um sistema de diária, a despeito que a reforma da Previdência, né, trabalhista, eu não sei qual reforma de 2017 interferiu nisso daí, na dinâmica do trabalho. Então, o pessoal está trabalhando mais por E diário. também tem um ponto que você coloca no seu pensamento, na questão da questão salarial, né? Não chega a ser talvez tão diferente com outras regiões do Brasil, mas também a questão salarial no Pantanal, ela tem a influência, né, de baixa remuneração no turismo, essas coisas também. A atividade turística, de forma geral, tem uma pouca valoração, né, no mercado em relação aos salários. E na região do Pantanal, a gente percebe que isso é mais aparente, ou é mais gritante, porque é como se o empregador ou a empregadora dissesse assim, olha, se você não quiser trabalhar por esse valor, tem gente que quer. E realmente tem. Né? Então, as pessoas... e aí a pessoa fica com medo da patroa falar para outra que não aceitou e de ficar sem emprego. Então, as pessoas vão se submetendo às precariedades, aos ditames da economia e vão ficando com subemprego. Às vezes, a diária de uma camareira, ou de uma cozinheira, ou de um piloteiro no Pantanal, às vezes 50, 70 reais. E quase nenhuma tem o registro na fica carteira. condicionado à sazonalidade ainda, né? Sobretudo isso, a sazonalidade. Quando tem turista, às vezes ainda tem uma perspectiva de receber uma gorjeta. Né? E isso está levando muitas pessoas a terem sérios problemas psicossociais, de depressão, de ansiedade. Assim, cada vez que eu vou a campo, aumenta o número de pessoas com problemas psicossociais gravíssimos. No Pantanal, de forma geral, assim, então você avaliou especificamente das mulheres, tá falando? Homens e mulheres. Homens e mulheres, porque estão sem emprego. Né? Estão sem emprego. E isso provoca além dessa condição ser uma violência, ser violenta provoca violências também, né? Porque fica todo mundo muito à flor da pele. Muito à flor da pele. Né? E aí, o pouco dinheiro que tem é gasto no comércio, no pequeno comércio local ali, que as mercadorias chegam com os valores mais altos e aí o consumo de álcool aumenta muito, aí aumenta a violência contra a mulher, contra as crianças, tem casos de bastante violência lá também. Então, de forma geral, assim, vamos dizer assim, o homem pantaneiro, apesar de ser um cenário paradisíaco, na verdade, socialmente tem o mesmo problema que o homem da cidade. Sim, assim. Sim. São questões sociais postas, e aí fala, mas estão no campo ou no Pantanal, algo parecido. Mas são complementariedades, né? O campo, tem até a professora Ana Paula, do curso de Geografia aqui da
da FAENGE, ela fala da questão da complementariedade, campo, cidade. Então, os problemas são muito semelhantes, né? Professor, para encerrar, assim, na tua fala, né, a pergunta seria assim, né, então, que políticas públicas a gente pode ver como melhoras aí para o Pantanal? Mas aí a gente tem que colocar um advento disso daí, né, porque precisaria, talvez, as mesmas políticas públicas da cidade, mas com todas essas dificuldades implantadas na região Pantanal, né? É isso. Hoje eu entendo que é saúde e educação, tá? Específicas para aquela população. Aquelas mulheres precisam ser atendidas, tá? De repente, projeto de extensão do curso de medicina, do curso de nutrição, do curso de enfermagem, sabe? Do curso de engenharia para ajudar alguma questão ambiental da casa, dos cursos das áreas de humanas para compreender como que é aquela dinâmica. A universidade tem alguns, né? Nós temos vários da questão da odonto, da medicina, mas talvez a perna de uma universidade não seja suficiente, né? A gente tem que ser uma política mais... É uma política pública de Estado, federal, né? Não né? de governo, né? É uma política Estado pública de Estado para atender essa população, sabe? Porque tem muitas pessoas que estão às margens dos rios. Tem ali no Rio Paraguai, se você pega ali em direção à Serra do Amolar, às vezes tem comunidades ali que estão a gente indo de barco são 30 horas até chegar nessas comunidades, né, para atendimento. Um acidente que tem com uma cobra ou com uma onça ou, sei lá, uma criança passa mal, não tem nem como sair de lá. E esses locais isolados recebem, na verdade, ações isoladas, né? Por exemplo, das Forças Armadas, geralmente tem algumas ações lá, mas precisa de algo mais, né? Sim, mas não tem uma periodicidade, tanto que na pandemia parou. Né? Aí, não chegou recurso, não foi votada a lei, não sei das quantas, não tem recurso para ir, não vai. Então, a população continua lá. Ok. Vocês que me acompanharam até aqui, eu estou aqui com a professora Maraline, agradecer por ter falado sobre esse assunto interessante da mulher no Pantanal. Professora, obrigado por estar aqui. Obrigada pela oportunidade de falar um pouco mais. Eu estou aí à disposição, a gente pode trazer novidades sempre que possível. Muito obrigada, Nuzul. Obrigado.